estão preparados para mais uma aula de matemática? Olha que legal, matemática! Pois é, e hoje nós vamos estudar muita coisa legal. Estão preparados? Hoje nós vamos revisar dias da semana. Estão lembrados o que é dia da semana? Tabelas. Tenho certeza que vocês já estão aí tudo antenadinhos. E intervalo de tempo. Estão preparados? Então vamos embarcar nessa nova experiência, galerinha. Vocês sabem quantos dias tem uma semana? E quais dias são esses? Então vamos lá. A semana tem 7 dias, isso mesmo. E os dias são domingo, ela começa num domingo, aí segunda-feira, terça-feira, quarta-feira, quinta-feira, sexta-feira e sábado. A semana tem 7 dias, começa no domingo e termina no sábado. A gente passa 5 dias nas nossas atividades diárias, como escola, as nossas tarefas, o nosso momento de trabalho dos nossos pais, né? E a gente passa 5 dias, de segunda a sexta. Já o sábado e domingo a gente tira para descansar, para passear, para visitar alguém, um amigo, um parente, né? E a gente chama de final de semana. A semana, a cada 7 dias, eu tenho uma semana. Passando 7 dias, eu vou ter uma outra semana. Então, assim, eu organizo o meu calendário mensal, meu calendário anual, organizado a partir da semana. E tabelas, vocês estão lembrados? Tabela é a organização matricial, estão lembrados? Isso mesmo, ela é organizada em colunas e linhas. E antes de ser construída uma tabela, eu preciso fazer uma pesquisa para anotar os dados coletados e montar a minha tabela. Ali eu registro, tudo que eu consegui na minha pesquisa. E fica de um fácil acessível de leitura do leitor, que ele consegue ler, ele consegue absorver todas as informações que tem dentro da tabela. Ela também serve para dar um pontapé inicial para um gráfico. A partir da tabela eu posso construir vários tipos de gráficos, isso mesmo. E intervalos de tempo, vocês sabem o que é? Tia Ariane, não sei. Então vamos lá aprender o que é intervalo de tempo. Intervalo de tempo é o tempo que eu percorro do inicial ao final. Vou dar exemplos. Quando estamos na escola, nós estudamos de 7 horas às 11 horas, de 1 hora às 5 horas. Então, de 7 horas até 11 horas, eu tenho um intervalo. O tempo passou, não passou? Pois é, eu tenho um intervalo. Eu passo 4 horas dentro da escola. De 7 às 11 e de 1 às 5 eu passo 4 horas. Então, isso é o intervalo que acontece, o tempo que passou. A mesma coisa em uma caminhada. Na caminhada, eu, por exemplo, saí da minha casa de 5 horas da tarde. Às 5h40 eu tenho que estar em casa de volta. Então, de 5 horas até 5h40, eu percorri um intervalo. Eu tive o horário inicial da minha caminhada e o meu horário final. A mesma coisa é quando eu vou fazer uma tarefa. Eu vou tirar todos os dias um horário para mim estudar. Então, eu vou começar a estudar de 9 horas até 10 horas. Eu vou passar 1 hora estudando. Então, esse intervalo de 9 às 10, o momento que eu passei estudando, é o intervalo de tempo. Isso mesmo, tudo isso nós vamos estudar hoje na nossa aula de matemática. Nós vamos fazer daqui a pouco uma atividadezinha envolvendo dias da semana, intervalo de tempo e tabela. E ainda coleta de lixo. Isso mesmo. Como a gente está falando de sustentabilidade, nós vamos estudar hoje coleta de lixo. Vocês já viram o caminhão do lixo passando na sua rua? Tenho certeza que sim. Vamos continuar e vocês vão se aprofundar cada vez mais no nosso conteúdo de hoje, ok, galerinha? Que tal colaborar com a coleta de lixo no local onde você vive? Crianças, como a gente já sabe, né? O nosso carro de lixo, ele passa na nossa rua somente às terça-feiras, né? E aí eles não têm um horário específico, ele passa no horário da tarde, mas não tem um horário específico para ele estar passando. Agora nós vamos acompanhar uma pesquisa feita com uma moradora de Jijoca de Jericoacoara.
Crianças, aqui nós temos uma tabela, como vocês já conhecem de aulas anteriores. Tabela, né, é uma pesquisa organizada, né, feito anteriormente e colocados os dados, né, para registrado para informações para o leitor, para ele identificar realmente as informações coletadas durante a pesquisa. Nós temos a pesquisa aqui feita pela Aline. A Aline, ela é moradora da Avenida Manuel Teixeira, em Jijoca, e ela observou no decorrer da semana quais eram os horários que o caminhão de lixo passava para coletar o lixo lá na casa dela. Então, todos os dias ela observava qual horário que o caminhão passava e ela anotava na tabela dela os horários. Por exemplo, vamos ver aí, ela identificou os horários como manhã e tarde. Na primeira parte, a parte de cima, ela identificou os horários da manhã. E na parte de baixo, na segunda linha, ela identificou os horários da tarde. Ela colocou os 7 dias da semana. Ela começou a colocar na tabela dela pela segunda-feira. Segunda-feira, terça-feira, quarta-feira, quinta-feira, sexta-feira, sábado e domingo. Na segunda-feira, ela colocou 9 horas. O caminhão do lixo passou às 9 horas na casa dela. Na terça, às 14 horas. Vocês sabem, né, crianças, que 14 horas são 2 horas da tarde. Quarta-feira, ela colocou 8 horas. O caminhão passou na rua dela às 8 horas da manhã. Quinta-feira, às 13 horas. 13 horas, que horas são, crianças? Isso mesmo, 1 hora da tarde. Na sexta, ele passou às 10 horas e no sábado, às 16 horas. 16 horas, tia Ariane? E que horas são essas? 4 horas da tarde, criança. E ela, no domingo, colocou 2 tracinhos. Quer dizer o quê, crianças? Que o caminhão de lixo não passou no domingo, não passa. Então, aqui a tabela da Aline. Agora, nós vamos responder questões relacionadas à pesquisa que a Aline fez, a tabelinha que ela completou. Nós vamos agora responder as perguntas de acordo com a tabela da Aline. Vamos lá? Então, criança, a tia Ariane preparou a atividade, né, de acordo com a tabela feita pela pesquisa da Aline. E aí vocês vão responder no nosso diáriozinho de bordo, né, toda a nossa atividade. Você vai observar na tabela para responder as perguntas. Todos os dias o caminhão da coleta de lixo passa? Quais os dias o caminhão passa pela manhã? Na terça-feira, o caminhão passa às 14 horas. Se a Aline colocar o lixo às 17 horas, tem como o caminhão levar o lixo da Aline? Por quê? Quantos dias tem a coleta de lixo na rua de Aline? Quais são os dias? Qual o dia da semana o caminhão passa mais tarde? E qual dia passa mais cedo? Desenhe um relógio de ponteiros indicando o horário de quarta-feira. Você vai lá na quarta-feira, qual foi o horário que passa o caminhão de lixo? E desenhe um relógio de ponteiro. Tia Ariane aguarda o retorno dessa atividade.